Hello, seja bem-vindo ao podcast Conversas da IT, episódio número 6. Eu sou o Arley Bebe, eu serei o vosso host para este podcast. Neste episódio do podcast do Conversas da IT, nós vamos receber Osvaldo Cossa. Osvaldo Cossa é analista de sistemas no Instituto Nacional das Comunicações de Moçambique, INCM, e ele é que será o nosso convidado de hoje. Nós vamos ter uma conversa aberta com o Osvaldo. Osvaldo é, para além da analista de sistemas do NCM, é também cofundador de uma plataforma que é muito usada aqui em Moçambique, que chama-se Bilhetes Online. E ele também vai fazer-nos... vamos ter uma conversa em torno deste tema. E, para além disso, ele também conta com experiência em desenvolvimento de sistemas na Seven IT Consulting, uma empresa angolana, para Pixtech. Já foi docente na Universidade de Eduardo Mondlane, já trabalhou como consultant na PHC e webdev em várias empresas, ok? Então, esperamos que essa conversa seja muito produtiva para nós. Seja bem-vindo, Osvaldo. Boa, Arley. Muito obrigado. Finalmente no Conversas de IT. Yeah, thank you pelo convite, por teres Eu é que aceito o convite. agradeço. Eu Não, na agradeço. verdade, nós é que temos que agradecer uma pessoa tão referenciada aqui em Moçambique. Ah, olha, Osvaldo, eu aqui vou praticamente ter uma conversa contigo, mas também confesso que vou ter alguns momentos de sanar algumas dúvidas pessoais minhas que eu Ok. tenho sobre ti, não é? Ok. E uma primeira dúvida que eu tenho é, tipo, sei lá, eu gostava mesmo de entender como é que o Osvaldo consegue, em tão pouco tempo, chegar aonde está e ter a experiência que tem. Boa. Bom, não sei se foi em tão pouco tempo, né? Porque, no meu entender, foi um percurso bastante longo. E teve por detrás muitas noites perdidas, dedicação, esforço, mas também tive a ajuda de muita gente Ok, do ramo de IT e não só. ok, A minha família, acima de tudo, auxiliou muito desde o princípio da minha carreira. Aliás, desde o princípio de tudo, que foi quando eu ingressei na escola primária, ok, onde tive muita ajuda, mas muita ajuda mesmo a partir de casa. A minha mãe foi a minha primeira professora. ok, Acredito que eu entrei na escola primária já a saber escrever ok. e ler. Oh, Isso nice. porque a minha mãe ensinava em casa. Ok, Então, isso foi algo que eu aprendi em casa e levei a vida toda. ok, Então, acho que talvez esse seja o porquê de, em tão pouco tempo, ter conseguido alcançar algumas coisas que ok. acho que são interessantes. Interessantes, yeah, completamente interessantes. Ah, hoje em dia, quando a gente olha para trás e olha para tudo que o Osvaldo já fez, vemos uma carreira dedicada ao desenvolvimento de sistemas, não é? Software Exato, development e hoje em dia exato, análise de sistemas, não é? exato. Mas como é que surge esse desejo por entrar na área da Ok, IT? Yeah. ok. Eu diria que foi graças ao fracasso. Ok, Foi graças ao fracasso. Porque eu sempre sonhei em ser médico. ok, Meu sonho de criança, tal como tantas outras crianças, ou queríamos ser pilotos ou queríamos ser médicos. E no meu caso eu queria ser médico, mas a minha mãe sempre educou seu filho para ser engenheiro eletrônico. ok, Então, o que acontece? É que quando transito da 10ª classe para a 11ª, eu não consigo vaga a ciências com biologia. Então, sou obrigado a fazer ciências com desenho. ok, Então, o meu destino mudou completamente a partir daquele momento, porque ok, já não poderia mais ser médico. Então, estando a fazer ciências com biologia, ok, quando chega a altura de concorrer para a universidade, concorri para a informática e para engenharia eletrônica. ok, E coincide que eu admito a informática. ok, Olha, não foi um mar de rosas, porque naquela altura, bom, já sabia digitar alguma coisa no Excel, no Word, mas não passava disso. ok, Minha primeira avaliação também foi um fracasso.
em programação. Eu tive 4,25. Não me esqueço, conto essa história em tudo sítio por onde passo. Ok. Tive 4,25, mas em compensação, a matemáticas deslizava, que era Ok. o meu mais forte. Ok. Então conheci um jovem chamado Bramesh. Ok. O Bramesh, na altura, havia feito o CEDCIF. E ele era espetacular a programação. Então Ok. eu tive 4,25, ele teve 17. Mas em compensação ele teve 4 a matemática. Ok. E eu tinha o 17 dele a matemática. Então sentei com ele, eu disse, olha, sinto que nós temos o mesmo problema, mas também o que é problema para ti é solução para mim. O que é solução para mim, se calhar seja um problema para ti. Ok. Então nos juntamos e formamos uma dupla. Epa, eu acho que foi maior que de Romeu e Julieta. Porque a partir dali nós formamos uma equipe e foi através dessa pessoa que eu ganhei gosto pela programação. Ok. Porque ele ensinou-me o beabá e até o final do semestre eu já dispensava as disciplinas, já tinha ali algum conhecimento sobre programação. Então, daí para frente foi mesmo deslizar. E ele estava... Nós estudávamos juntos, fez? Éramos colegas. Eram colegas, mas ele tinha feito uma formação antes. Sim, CEDCIF, ele fez né? CEDCIF, sim. Ok. Então, o Oswaldo está a dizer que o contacto com o Haiti, o primeiro contacto com o Haiti foi mesmo na faculdade. Foi na faculdade, exato. E tem aí uma questão. O Oswaldo chumbou, aliás, não encontrou vaga nas ciências com desenho. Ciências com Era biologia. ciências com biologia. Que era para ser médico. Ok, e conseguiu apenas ciências com Ciências com desenho. desenho, exato. Ok, mas a mãe já lhe influenciava a ser engenheiro eletrônico. Eletrônico, exato. Então, nessa altura já estava em confronto Sim, de opinião com ela. Sim, tanto que quando eu admiti a informática, ela ficou toda feliz, né? Porque seu filho sou o mais velho, por acaso, e o seu filho já ia ingressar na universidade. Na minha família, eu acho que fui o primeiro a abrir as portas. Depois seguiram-se os meus irmãos, primos. Ok. Mas, naquela altura, a minha mãe acreditava que eu pudesse concorrer novamente para fazer engenharia eletrônica. Mas não era para ser. Ok, mas como é que foi a reação dela quando foi para o Haiti? Para a engenharia informática? Olha, Para a eu informática, acho nesse que caso. foi uma mistura de sentimentos. Ok. Desilusão pelo fato de eu não ter seguido o que ela queria que eu seguisse. Ok. Mas também felicidade pelo fato de ver o filho ingressar na universidade. Porque para os nossos pais, quando um filho ingressa na universidade, é uma vitória. Ok. Eu consegui educar esse miúdo agora. Ele consegue andar sozinho. Ok. Então, eu acho que ela teve essa mistura de sentimentos e acredito que hoje em dia minha mãe tem um orgulho disso e eu também, claro, acredito que foi a melhor coisa que me aconteceu na vida. Ok. É um daqueles erros que veio para o bem. Ok. E ela já chegou a lhe dizer porque que tinha essa preferência especial por eletrônica? Não. Olha, em jeito de brincadeira, em casa eu costumo dizer, o meu pai que me perdoe já agora, eu costumo dizer à minha mãe, mãe, será que teve um namoradinho na altura que fez eletrônica? Ou um amigo que deu-se bem porque fez eletrônica? Mas ela também não sabe explicar. Ok. 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 Tá certo. Então, essa foi a sua entrada no ramo do IT, De né? IT, exato. E como é que foi lá na universidade? O que é que viu lá? O que é que aconteceu? Ou depois disso, desse processo de coisa de começar a se enquadrar junto com o seu amigo, Exato. né? Como é que chega a programação? Ok. Bom, a programação chego por causa do Bramesh, mas Ok. o gosto pela programação, eu acho que foi um desafio que eu me coloquei. Ok. Porque na altura eu dizia que queria seguir redes de computadores e não programação. Ok. Mas eu estava numa turma em que todo mundo estava inclinado para programação, até porque o nosso currículo da UM, no DME em específico, é mais inclinado à análise de sistemas de desenvolvimento do que a redes de computadores. Então, eu coloquei-me o desafio de terminar com excelência o curso de informática. Eu recordo-me que, em jeito de brincadeiras, na altura eu dizia aos meus colegas, olha, se eu não excluir essa disciplina, eu serei um dos melhores informáticos deste país.
Não consegui Qual isso. cadeira nesse caso? Na altura era introdução informática, a informática, esse era o nome, e dava-se Pascal. II. Exato. Lembro. Era Yeah. Pascal, Ok. na altura. Olha, eu não tinha noção nenhuma de programação, era zero mesmo. Tudo que eu sabia era matemática. Ok. E eu coloquei-me esse desafio. Eu prometi aos colegas que eu seria uma referência. E, olha, passado algum tempo, comecei a dedicar-me mais, comecei a perder noites. E acredite que eu não tinha acesso à internet. Ok. A única forma de eu ter acesso à internet, até parece que estudei em 1975, mas é porque eu não tinha computador em casa. Eu tive computador no 3º ano. Eu ok. estudava mesmo na universidade, utilizava os computadores da universidade e durante este processo, o desafio que eu tinha para comigo mesmo e a promessa que eu fiz aos meus colegas, então eu ficava na universidade até altas horas, que era para poder estudar e aprender cada vez mais. Ok. E, olha, eu acho que deu certo e não consegui ser o melhor como eu sonhava na altura, Ok. mas acredito que o tempo dirá, ou a história dirá o que terei deixado na Terra, neste caso. Ok. Ok. Teve ali o seu aprendizado, onde perdia noites, Exato. onde já estava interessado pela área de programação e começou, viu aquela cadeira que já estava ligada a essa área, não é? Mas o que é que sentes, ou como é que avalias o teu processo de aprendizado hoje em dia, quando olhas para trás? Porque essa é uma dúvida comum. As pessoas não sabem como estudar, ou o que realmente estudar para desenvolver. Então, quais eram as suas metodologias de estudo naquela altura? Ok. Essa é uma coisa que, já agora eu tenho duas filhas, né? Uma de 6 anos, que já está na escola primária, e a mais nova de 8 meses. Ok. Eu digo à mais velha, que já está na escola primária, minha filha, a melhor forma de estudar é praticando. Ok. Eu vejo muita gente a estudar de uma forma que para mim é errada. É verdade que para alguns dá certo, né? Ok. Mas como é que a maioria estuda? Acumulam a matéria, quando Ok. sabem que, ok, daqui a 2 dias tem o teste, perdem a noite, não dormem e até dão-se bem. Mas no Ok. meu caso não, era o contrário. Eu, a um dia do teste, era a pessoa mais tranquila do mundo. Ok. Mais tranquila mesmo. Ok. Por quê? Porque eu estudo no mesmo dia. Vou à sala de aulas hoje, aprendo equações quadráticas, eu volto para casa, resolvo todos os exercícios que primeiro foram dados na sala de aulas e, em segundo lugar, se temos uma ficha, independentemente de ser trabalho de casa ou não, Ok. se for um trabalho que está no livro, está na ficha e que já tenha sido dada na sala de aulas, eu resolvia toda aquela ficha até o final. E esse era o meu dia a dia, até porque os meus pais ensinaram-me uma coisa. Eles sempre diziam que, filho, a tua única missão nesta terra é estudar. Ok. Yeah. Então eu levava isso como um compromisso e para mim era uma profissão. Ok. Então é mais ou menos assim como eu estudava. Então chegava o dia do teste, dias antes do teste, a única coisa que eu fazia era pegar nas fichas novamente, pegar no livro, pegar nos exercícios que já foram resolvidos, incluindo aqueles que eu resolvi sozinho, resolvia tudo de novo, pegava nos testes, resolvia tudo de novo e ia ao teste, normalmente eu acho que deslizava, né? Então tem a prática como um dos principais, Exato. uma das principais motivações que lhe levou. Olha, eu sou daqueles estudantes que, quando não faz isso, quando não estuda, eu vou tirar 2 valores. Ok. Yeah. Nada cai do céu, é mesmo um esforço. Não é um autista, assim, Não sou nenhum gênio. um É gênio prática, que, é que prática só mesmo. senta e Sim, sabe o que é que coisa. é prática. Ok. Tá certo. E durante o processo de coisa quando estava a estudar, né? Desenvolveu algum projeto que se destacou naquela altura? Bom, como estudante, o meu primeiro projeto sério foi
Foi uma espécie de SIGA, um Sistema Integrado de Gestão Acadêmica. Ok. Por causa desse sistema, aliás, eu fui aluno de um jovem muito conhecido na praça, né? O Elísio. O Elísio era monitor de uma disciplina, acho que era programação web na altura. Então tivemos ali um exercício, quer dizer, um trabalho semestral. Então eu desenvolvi o sistema acadêmico e o Elísio na altura estava a desenvolver o SIGA. Então ele quando viu aquilo, acho que chamou-lhe a atenção, conversamos mais, aprendi muito com ele, né? Aprendi muito com ele. Lembro-me que na altura Elísio chamou-me um projeto de lixo. Ah, é? Claro. Mas na brincadeira, né? Na brincadeira, sim. Mas já aprendi muito com ele. Esse foi o meu grande primeiro projeto na universidade, né? Um projeto para o lixo mesmo. E foi o único, né? Nessa altura? Não, desenvolvemos tantas outras coisas em grupo, mas esse eu acho que é o que mais me marcou, né? Mas desenvolvemos muita coisa na altura, mas nada que... minto. O bilhete online. O bilhete online. O bilhete online começa com a Madonna. E numa dessas conversas eu vi a Madonna mexer uma coisa ali no computador. Eu perguntei o que era. Não, uma plataforma de venda online. O bilhete online, se não for a primeira, é a segunda plataforma. Sim, plataforma de e-commerce em Moçambique. Porque a primeira foi o Chava. Não sei se conhece. Conheço o Chava, sim. Então, o bilhete online foi a segunda plataforma de comércio eletrônico em Moçambique. Então, eu vi a Madonna desenvolver aquilo, acho que tinha uns gráficos feios. Ela é que desenvolveu o Chava? Não. Ela estava a desenvolver o próprio bilhete online. Exato. Então, tinha ali uns gráficos feios, eu me ofereci a ajudar. Então, ajudei ali nos gráficos, não que eu tenha feito gráficos mais bonitos, né? Mas, Madonna, os teus eram mais feios. Então, interessei-me, a Madonna convidou-me para trabalhar com ela. Eu, a Madonna, mais 2 meninas. Por acaso era uma time de 3 meninas e um rapaz. Então, começamos ali a desenvolver o bilhete online. Acho que isso foi em 2010, 11, por aí. Então, depois o bilhete online foi à rua. Esse foi o primeiro grande projeto, na verdade, da minha vida. E aí, que grande projeto. O projeto que até hoje existe, né? Mas já que tocou mesmo bilhetes online, bilhetes online é uma plataforma baseada mesmo em... How can I say? Bilhetes online é uma plataforma completamente técnica, né? Em termos de... Como é que funciona exatamente o bilhete online hoje em dia? O bilhete online é uma plataforma de comércio eletrônico. Nós nos dedicamos à venda de bilhetes, ingressos neste caso, para espetáculos. Eu diria para eventos. Podem ser espetáculos musicais, conferências, até casamentos, como quiserem. Casamentos que compram bilhetes? Não, mas emitimos convites. Emitimos convites para poder-se fazer a validação eletrônica na entrada. Tivemos uma experiência semelhante em Angola. Foi a primeira vez. Emitimos convites através da plataforma e foram validados, foram escaneados. Os convidados receberam o convite via e-mail, imprimiram, alguns traziam o convite no seu telemóvel. Então, passavam pelo processo de scan, que era para poder-se fazer aos seus lugares. E, durante o scan, já se indicava a mesa onde a pessoa iria sentar, tinha o devido acompanhamento. Mas, voltando ao tema bilhete online, é uma plataforma, assim, de venda eletrônica. Então, nós vendemos ingressos para diversos tipos de eventos. E o que eu queria perguntar, na verdade, era o seguinte. Por exemplo, se alguém quer usar o bilhete online, ele vai direto à plataforma e requisita o seu serviço, tem o seu serviço, é completamente automatizado ou tem que em algum momento entrar em contato convosco? Deve entrar em contato conosco. Esse, na verdade, é o caminho que nós queremos seguir, mas o nosso mercado ainda não permite que nós trabalhemos assim. Atualmente, a pessoa tem interesse, tem os nossos contactos na página, contacta-nos, assina-se um contrato, porque essa é a principal parte, é preciso assinar um contrato. Assina-se um contrato, combina-se as taxas e só depois disso
é que a pessoa começa a trabalhar como promotor. Mas a pessoa tem autonomia para livremente entrar na plataforma, cadastrar-se como usuário, como comprador, mas para ser promotor é preciso contactar o departamento de vendas de bilhetes online. Ok. E a plataforma Bilhete Online está desenvolvida com que tecnologia? Só por curiosidade. Ok. Bom, nós usamos o framework Grails. O framework Grails é baseado em Spring Boot. Digamos que seja um Spring Boot 2.0. É um framework que faz o encapsulamento de todas aquelas burocracias do Spring Boot. Então, é como se tivesse o Spring Boot embaixo e por cima tens o Grails, que esconde todas aquelas burocracias por baixo, que é para o programador não perder muito tempo com configurações. É ready to go. Então, o Grails usa Java, Groove, são as linguagens de programação. E depois temos o front-end que é feito em Angular. Mas onde é que descobriram Grails? Grails não é uma coisa tão falada aqui. Exato. Onde é que descobriram isso? Em finais de 2011, quando eu estava a terminar o curso, 2012, eu trabalhei na Eggsy. Eggsy é uma empresa de desenvolvimento de software. E lá eu entrei para um projeto que estava a ser desenvolvido em Grails. O líder daquele projeto é o professor Saugen, para quem manda um grande abraço, é um professor de engenharia de software da UEM. Ele parece que havia aprendido Grails na Europa. Então, ele teve a pujança de chegar aqui a Moçambique e ensinar a equipe dele a utilizar o Grails, porque os projetos eram muito lentos, levavam muito tempo. O processo de desenvolvimento era muito lento mesmo. Então, o Grails foi um dos primeiros frameworks, depois do Rails, né, a trazer essa flexibilidade de desenvolvimento. Ou seja, o programador preocupa-se mais na lógica do negócio do que em configurações desnecessárias. Depende do ponto de vista, claro, né? Então, ele que trouxe o projeto, o framework para Moçambique, e a partir daí eu agarrei-me àquilo. E acredito que, não sei, há pouca gente a usar Grails atualmente aqui em Moçambique até hoje. E Grails tem alguma semelhança com Rails? A única semelhança é a arquitetura. Porque boa parte desses frameworks MVCs atuais tiveram como base o Rails, né? Mas o Grails só olhou para isso. Mas em termos se olharmos assim, em termos de metodologia de desenvolvimento, não, acho que não. E quando diz que o Grails abstrai a questão técnica e vai mais para a questão de negócio, quer dizer que uma pessoa que não é programadora pode desenvolver em Grails? Não. É na perspectiva de arquitetura. O arquiteto, temos um programador, que é a pessoa que faz a codificação. Na verdade, tu te preocupas mais em codificação da tua lógica do negócio. Não na preparação da arquitetura. Tens que criar diversas coisas, configurações. É assim como iniciou um grande projeto. Então, com Grails, até podes dispensar um arquiteto expert. É mais ou menos isso. Certo. Uma coisa que eu sempre tive dúvida sobre o bilhete online, ou sempre despertou minha atenção perante o bilhete online, é que nós temos uma teoria aqui em Moçambique. Sim. As startups todas falham depois de, 2 anos, né? Houve até uma estatística que dizia isso. Eu vi que algumas pessoas até culpavam as entidades empregadoras pelo fracasso das startups, porque acabava contratando os desenvolvedores das startups ou os startuppers e fazia-lhes esquecer os projetos pessoais para focar-se nos projetos da empresa. Mas eu vejo algo diferente com o bilhete online. O bilhete online está presente há muito tempo. Eu não sei quantos anos mais ou menos. A gente vem de 2010. 13 anos. 13 anos. Exato. Então, qual é que tu achas que são quais é que tu achas que foram ou são os fatores que influenciaram ou que influenciam
a estabilização ou a presença, a permanência do bilhete online até hoje? No mercado. No mercado. Persistência. Ok. Persistência é a palavra que descreve o projeto do bilhete online. Persistência, persistência e persistência. Olha, quando nós começamos, nós tínhamos muitos sonhos e bilhetes online não era uma coisa que nos dava dinheiro. Ok. Era amor apenas. E nós tivemos um mentor, $1000. Chama-se Estácio Rajá. O Estácio, que é um grande mentor do projeto Bilhete Online, juntou uma equipe de jovens informáticos que na altura não trabalhavam, então nós vimos ali uma oportunidade de fazermos alguma coisa útil para o nosso país. Então, quando começamos a fazer o projeto, logo a seguir, lembro-me que começamos a desenvolver uma plataforma parecida com o Booking. Nós tentamos desenvolver um Booking Moçambique, isso em 2010. Então, chamávamos de Moz Hotel. Então, desenvolvemos um Moz Hotel. Só que vem a parte triste. Cada um de nós tem um emprego, começa a trabalhar. Mas o bilhete online está ali, já está no mercado, como quem diz, porque tem eventos, mas vende um bilhete. Vende um bilhete, vende 2 bilhetes, os promotores todos a mandarem passear, porque aqui em Moçambique isto não funciona, não é assim. Mas o Estácio não desistiu em momento algum. Eu afastei-me do projeto, acho que em 2012, na altura era feito em PHP já agora. Afastei-me do projeto em 2012, ficou a Madonna, e a Madonna também, em algum momento, chegou a desistir, mas o sistema estava lá, online, sem evento nenhum. Então, em 2014 ou 2015, eu cruzo com o Estácio na universidade, assim por acaso, eu não o vi há uns 2 anos. Mas falo, estás vivo, pá? Estou aqui. Olha lá, nós não podemos deixar aquele nosso bebê morrer. Pá, boss, tens toda a razão, pá. Ele organiza lá uma equipe e vamos trabalhar. Assim mesmo, numa conversa de 2 minutos. Tudo bem. Eu juntei dois jovens, um é o Frank, o primeiro era o Frank, o outro é o Inércio, e fomos sentar na incubadora da Universidade de Eduardo Mondlane. Eu já trabalhava lá como docente na altura. Então, nos juntamos e demos uma nova imagem ao bilhete online. Desenvolvemos um novo bilhete online. Então, depois desse desenvolvimento, tentamos entrar no mercado com mais agressividade e, mesmo assim, continuamos a vender 1 ou 2 bilhetes online, bilhetes por evento. E, pá, quando vendíamos muito, tínhamos 30 bilhetes, 35. Esse era um grande evento. Mas não desistimos. Olha que durante esses anos todos pagávamos sempre servidores. Nunca deixamos de pagar. E é um dinheiro que saía dos nossos bolsos. Para ser mais específico, do bolso do Estácio. Então, pagávamos servidores e chegou uma altura, por exemplo, durante a pandemia da Covid. Aliás, a história da Covid acho que já nem conta, porque ali já estávamos a vender bem. Já vendíamos bem. E, infelizmente, nós até baixámos durante a Covid, mas já vendíamos bem. Já tínhamos, dependendo do final de semana, eventos em que nós tínhamos uma margem de lucro de mais de 100 mil meticais. Como a startup, eu acho que já está muito bom. Mas, como dizia, foi a persistência que nos manteve no mercado. E o mentor do projeto, ele em que posição se encontra hoje em dia? Investidor? Não, ele é o nosso CEO, né? Ele continua sendo nosso CEO. Ok, nice. E como é que está a saúde hoje em dia do projeto? Muito bem. Está muito bem, né? Muito bem, graças a Deus nós empregamos moçambicanos, temos 4 ou 5 funcionários fixos, tirando os sócios, somos 4 sócios, mas temos mais 4 ou 5 funcionários que têm salário fixo, e a cada final de semana, a cada evento, dependendo da negociação com o promotor, há eventos onde nós empregamos cerca de 10 a 15 pessoas só para irem fazer a validação. Então, e nós pagamos esses salários com
o dinheiro do projeto. Ou seja, já não estamos a usar o nosso dinheiro para nada neste projeto. Ok. Estamos Se autossustenta o projeto. se autossustenta, sim. Sim. Posso arriscar em dizer que já temos lucros, né? É verdade que ainda não conseguimos comprar um zerinho com bilhetes online, mas já dá para alguma coisa. Ok. E vocês, como empresa, têm o projeto. Qual é a vossa perspectiva? Até onde querem chegar? Tem algum Perfeito. plano? Como é que é? Olha, o meu maior sonho com bilhetes online é chegar a um estágio em que eu sentado aqui, por exemplo, numa conversa como esta, o promotor entra na plataforma, se cadastra e depois os usuários fazem as compras, chega final de semana, abro a conta, epa, temos algum aqui para passar final de semana em Portugal. Ou seja, deixando vamos lá, a forma cômica como abordei o assunto, mas o nosso maior sonho ou desejo mesmo é ver a plataforma a funcionar 100% sem dependência humana. Ok. Nós sonhamos em ser uma Amazon Simpla do Brasil, por exemplo, plataformas que trabalham por si só sem precisar do homem. Esse é o nosso maior sonho. E hoje nós ainda interferimos, porque ainda negociamos com os promotores, ainda vamos ao local para fazer a validação dos bilhetes, mas o nosso maior sonho é que a plataforma funcione por si só, sem precisar de ser humano. Ok. Certo. E como é que foi para o Osvaldo em particular? Ok, logo depois que terminou a faculdade, dedicou-se a esse projeto. Era a única coisa que fazia. Já trabalhava nessa altura? Olha, eu começo a trabalhar no 4º ano. Ok. Quando estava no 4º ano, a professora, deves conhecer a professora Judite, Sim, da sim. UEM, ela convidou-me para esqueci o nome do evento, um workshop, né? Um workshop organizado pela Unesco em Xai-Xai. Fui para lá com ela, acompanhei-lhe, estavam lá outros docentes, estudantes e dei algumas palestras a estudantes das escolas primárias. E depois dessas palestras, quando voltei, a professora Judite perguntou se eu não queria ser monitor de uma disciplina. Eu abracei o projeto, então comecei a monitorar uma disciplina, acho que era em produção informática, curiosamente, a mesma disciplina dos problemas. Então comecei a monitorar e na mesma altura eu consigo um estágio, emprego na verdade, na EXI, uma empresa de desenvolvimento de software, isso em 2011. Então, foi nessa altura que eu comecei a trabalhar. Daí para frente, fui sempre docente e funcionário de uma empresa de desenvolvimento de software. Ok. E aquilo foi em 2010. Em 2010 2010 bilhetes online. Mas bilhetes online não era um emprego como tal. Era algo... Era um projeto, pessoas, equipe de amigos, né? Ok. Exato. Ok. E depois começa a sua jornada como... 2011. A jornada profissional. Exato. 2011. E como é que o Osvaldo sai de simples software developer para analista de sistemas no INCM? Bom, ainda sou desenvolvedor, mas programo menos tempo em relação ao que programava quando estava em outras empresas, porque o INCM é um regulador das telecomunicações, então não é exatamente uma empresa de desenvolvimento de software. Os serviços são terceirizados, e é verdade que temos necessidade de desenvolvimento local e acabamos fazendo, né? Porque, como sendo desenvolvedor, há coisas que não dá para esperar pelos outros, né? Mas quando entro no INCM, devido às necessidades, né, da própria instituição, comecei a assumir uma postura um bocadinho diferente daquilo que eu era, de um rapaz que só ficava ali no código, sei lá quando. Tinha que
deixar de usar a camiseta, começar a usar camisas, tinha que, tinha que começar a usar casaco. Ok. Então, aí a postura começa a mudar e tínhamos aliás, temos até hoje muitos projetos a correr ao mesmo tempo. Então, ao invés de ter alguém a programar, porque os projetos são muitos e sou o único desenvolvedor, então comecei a dedicar-me à gestão de projetos, análise de software, análise desses projetos e dos sistemas. Ok. Então, basicamente, comecei a fazer as análises e interagir com as equipes que nos fornecem os serviços. Ok. E, por exemplo, mencionou, né? Acabou mencionando que a questão de análise de desenvolvimento hoje em dia já não é tão... Sim, já não é tão relevante, né? Por causa do tipo de trabalho ou a dimensão da empresa em que está. exato. Mas quando olha para trás ou quando vê, por que achas que... Ou, tipo, quais são as habilidades que são necessárias para migrar dessa área, ou para sair exatamente do desenvolvimento, ou quais são as principais diferenças entre desenvolvimento de sistemas e análise de sistemas? Ok. Bom, um desenvolvedor, eu costumo chamar de codificador, né? Ok. Costumo chamar de codificador. Eu separo os papéis de codificador com o papel de analista de sistemas. Ok. O analista de sistemas pode ser alguém que vai conversar com os clientes, entende as necessidades dos clientes e depois de entender as necessidades dos clientes até pode documentar e passar essa informação para a equipe dos desenvolvedores, neste caso o que eu chamo de codificadores, né? Ok. Agora, eu tive a sorte, por causa de bilhetes online e tantos outros projetos que participei na altura, tive a sorte de estar numa posição de ser eu quem vai falar com os clientes, Ok. ser eu quem vai falar com os programadores e Analista ser de- eu quem deve desenvolver. Analista de sistemas é o entrevistador antes de Não é desenvolver? exatamente um desenvolvedor. Um entrevistador. Um entrevistador, desculpe. Até podemos ter alguém que vai entender o negócio e depois termos um analista que na mesma vai procurar perceber o negócio daquela pessoa que foi o cliente e tem que fazer a documentação. É um elo de ligação, na verdade, entre o cliente Ok. e os programadores. Ok. E os programadores. Sim, no ato de desenvolvimento, né? Durante o Mas a projeto. tarefa de análise de sistemas já é pré-desenvolvimento apenas? Não, existem muitos analistas de sistemas que também são desenvolvedores, como é o meu caso, por exemplo. Mas qual é o trabalho do analista de sistemas quando ele não está a recolher dados para desenvolver sistemas? Ok. Primeiro, a base é essa, né? A recolha de requisitos, mas também deve analisar aqueles requisitos. Ok. Analisar, propor, porque é ele que sabe o que quer do projeto. Então, faz análise, propõe e discute com as diferentes equipes envolvidas. Ok. Além de analisar os pontos fracos, fortes, as necessidades, por aí. Ok. E, por exemplo, eu estou a falar tipo ambientes corporativos Sim. Como grandes, banco, já é maiores. diferente, já é diferente. Não. Até pode ser, acho que o vosso ambiente, né? O vosso ambiente eu acredito que é um ecossistema. Não, vou falar mesmo por experiência própria, né? Então, ambientes corporativos muito grandes não têm atividade de desenvolvimento tão constante. Exato. Exatamente. Mas ainda assim, os analistas de sistemas estão lá. Exatamente. Então, o dia a dia de um analista de sistemas numa empresa em que não está a desenvolver sistemas, qual seria? Sei lá, o que é o dia a dia? Porque eu sinto a necessidade de entender exatamente o que um analista de sistemas faz quando a plataforma já está desenvolvida. O problema começa aí mesmo. E eu acho que é um problema que reside nos pensamentos de muitos decisores. Ok. Decisores no nosso país.
nós temos o pensamento de que nós não precisamos de uma equipe de desenvolvimento dentro da nossa organização, não precisamos de ter programadores dentro da nossa organização, porque depois de termos o sistema, aquelas pessoas não terão nada para fazer. Ok. O que não é verdade. Um sistema só deixa de ter ou seja, só deixa de ter necessidades de improvements quando ele deixa de ser usado. Ok. Enquanto estivermos a usar um software, sempre teremos necessidades. Ok. Sempre haverá necessidade de fazer improvements. Sempre haverá necessidade de fazer mudanças. Nem se for para adicionar novos relatórios. Olha, quando nós temos um software a correr, a próxima necessidade do utilizador daquele software é ver o software a voar. Ok. E quando ele começar a voar, olha, vamos começar a querer voar por cima das nuvens. Mas há sempre uma necessidade atrás da obra. Até porque nós estamos num mundo que não está parado. Ok. A coisa vai evoluindo. Por exemplo, ontem nós falávamos de softwares, vou usar essa linguagem, softwares normais, e hoje em dia queremos softwares que produzem informação e aquela informação de forma inteligente, utilizando recursos de business intelligence ou não, começa a nos gerar relatórios. Ok. Ok? Relatórios ou outra informação que possa nos fazer tomar decisões, não é? Ok. Mas quem vai fazer isso? Quem vai fazer essa ligação? Analista. Os desenvolvedores, como quisermos, né? Ok. Mas a verdade é que nós sempre precisamos dessas pessoas em empresas como bancos, como o próprio INCM. Já agora, espero que o meu PCA esteja a ver. Você ainda precisa de mim. Ok. Tá certo. Então, o Osvaldo está a dizer aqui que, basicamente, depois do analista trabalhar, ou depois do analista ter feito aquele primeiro trabalho de recolha de informação ou de definição do software, Escopo todo. ok, o escopo todo do software, ele fica responsável por avaliar possíveis melhorias para o software. Exatamente. Possíveis melhorias e não só. Ele, na verdade, se tu és um analista de sistemas dentro de uma organização, acabas sendo também um gestor de projeto. Ok. Acabas sendo um gestor de projeto. Porque tu é que vais cobrar a empresa que está a desenvolver aquele software, se está a cumprir com os prazos, se está a desenvolver as coisas de acordo com as necessidades dos nossos clientes. Os nossos clientes, neste caso, são os meus colegas. Ok. Mas será que a empresa está a fazer aquilo que os meus colegas querem? E tem uma outra particularidade. Os meus colegas, quem entende os meus colegas, ou seja no banco, seja lá onde for, ninguém entende melhor os meus colegas que eu. Ok. Teus colegas está a referir quem? Falo dentro da organização. Ok, sim. Até pode vir um analista de fora, mas a abertura que eles terão para falar de um determinado assunto a ver com o trabalho dele é diferente, não é a mesma que eles terão comigo. Na qualidade de seu colega, acabamos aprendendo sobre todas as áreas. Por exemplo, há uma empresa que vem desenvolver um software de medição de espectro. Ok. Não entendo nada de espectro. Não entendo absolutamente nada. Depois vem um programador ou um analista de sistemas de uma outra empresa. Acredite, ele vai aprender aquele negócio para poder implementar e trazer a solução. Ok. Mas ele vai precisar de aprender. E quem vai lhe ensinar? São os meus colegas que trabalham na área. Ok. Mas antes dos meus colegas ensinarem a ele, vão ensinar a mim. É mais ou menos isso. Ok. Então acabas atuando também como um coordenador. Coordenador, gestor de projetos. Gestor de exato, projetos sim, e tal. sim. E quais seriam as habilidades técnicas necessárias para um analista de sistema? Bom, eu diria que eu nem falaria das habilidades técnicas, na verdade. Falaria da relação interpessoal. Ok. Yeah. O mais importante é a relação interpessoal. A forma como tu lidas com as pessoas, a ousadia, a calma. Por quê? Porque para poder arrancar a informação correta que se precisa
para desenvolver um software, é preciso ter uma determinada habilidade de se lidar com as pessoas, Ok. sob risco de coletar informações irrelevantes para aquele projeto. Ok. Ou o seu usuário, o seu cliente final, não lhe passar a informação que precisas. Então, existe aqui um risco de coletarmos mal os requisitos e, no fim, empregarmos um Fusca quando fomos pedidos um Ferrari. Ok. Ou o contrário. Ok. Fomos pedidos um Fusca, empregamos um Ferrari. Ferrari. Depois o cliente diz que não, pai, eu não preciso disso tudo. Isso é muito difícil, meus colaboradores não vão saber usar este software. Percebi. Então, a maior habilidade mesmo que eu acho que um analista de sistemas deve ter é a capacidade de lidar com as pessoas, capacidade de análise e... diria capacidade de lidar com as pessoas e análise. Ok. Então, estás a falar de habilidades humanas. Humanas, Se exato. calhar para se destacar nessa área de análise de Exatamente, sistemas sim. que envolvem comunicação. Até porque sabes que temos muitos analistas de sistemas que não entendem absolutamente coisíssima nenhuma, por exemplo, de código. Ok. Temos muitos mesmo. E são bons analistas. Não sei se já reparou, mas em muitas organizações, não só de desenvolvimento de software, os analistas de sistemas e gestores de projetos costumam ser mulheres. Adivinha por quê? Porque a mulher tem uma sensibilidade, a mulher sabe ser e estar com as pessoas que nós, os homens, às vezes não temos. Ok. Então, o analista não precisa necessariamente ser o IT. Não. Uma pessoa não formada em IT pode ser um analista de sistemas. Mas terá que aprender alguns princípios, né? Terá que aprender alguns princípios. O que é mais importante para ti como habilidade para um analista? O conhecimento do negócio pelo qual ele vai desenvolver a solução ou o software, ou conhecimento técnico para desenvolver o software? Não. Aprendizado rápido. Ok. Precisa de um aprendizado rápido, porque quando és analista de sistemas e vais a um cliente, na maioria das vezes vais trabalhar num negócio que tu não tens conhecimento algum sobre ele. Amanhã eu posso acordar e me pedirem, por exemplo, que a minha empresa desenvolva um software de gestão de prontuário médico. Ok. Não entendo nada de medicina, sei lá quantos, mas tem que ter capacidade de aprendizado rápido, ir trabalhar com as pessoas, ir ler os documentos que eles têm lá, aprender com eles, aprender com os documentos, reproduzir aquela informação para uma linguagem que possa ser perceptível para a minha equipe de programadores. Ok. Então, a parte técnica que eu tenho, se calhar, é a transcrição do que eu percebi, digamos, em diagramas perceptíveis para os programadores. Ok. Agora, como acabou de colocar essa questão, né, Joelto, sobre diagramas, se diz que uma pessoa que não é formada em IT pode desenvolver, pode ser um bom analista de sistemas. Como é que essa pessoa pode conciliar aquilo que são as regras técnicas para fazer atividade de análise de sistemas, como aquele diagrama de classes, essas coisas que nós aprendemos lá na escola, na faculdade. Então, sim, como conciliar isso? Ou aquilo não é tão necessário assim? É necessário. É necessário, mas aí entra uma outra questão. Depende da metodologia de desenvolvimento que vamos utilizar. Ok. Há metodologias que não exigem que tenhamos esses diagramas. Ok. E quem vai fazer esses diagramas é outra pessoa. Ok. Mas eu fiz muito bem o meu papel de analista no sentido de ir analisar o negócio e trazer os requisitos para os meus colegas, apresentar os requisitos de uma forma que eles consigam perceber que se calhar não seja em forma de diagramas. Hoje temos tantas metodologias ágeis, por exemplo, mas, olha, não estou aqui de forma alguma a dizer que essas pessoas não precisam de adquirir conhecimentos técnicos sobre análise de sistemas. Não. Se vai desempenhar a função de analista de sistemas, terá que aprender alguma coisa sobre a metodologia que será utilizada. É mais ou menos nessa perspectiva.
Ok. Mas terá que aprender, mas é possível sim ser um bom analista sem necessariamente ter um skill técnico de programador. Ok. E falando especificamente do seu trabalho agora, que é ali no Instituto Nacional das Telecomunicações de Telecomunicações. Moçambique, né? Aliás, das comunicações. Das comunicações de Moçambique. Exato. Uma dúvida que eu sempre tive. O que é o INCM? Para que serve já agora? Bom, o INCM é o regulador das comunicações em Moçambique. Ok. Ou seja, o INCM é que regula os operadores de telefonia móvel, o INCM é que regula os ISPs, Ok. Internet Service Providers, por exemplo, para a entrada de equipamentos de telecomunicações aqui em Moçambique, o INCM é que faz a homologação por exemplo, quando sai um iPhone novo. Será que esse iPhone pode funcionar aqui em Moçambique? Alguém precisa de fazer um estudo técnico e decidir se aquele equipamento será nocivo, primeiro, à saúde ou não, se vai utilizar frequências que possam comprometer as outras comunicações ou não. É o tal processo de homologação do equipamento, né? Ok. Então, quem faz esse trabalho todo é o Instituto Nacional das Comunicações. Mas se eu vou buscar o meu telefone nos Estados Unidos, de repente, venho para Não é aqui bem e assim. começo a usar. Não é bem assim. Tem que estar homologado. E se não estiver... Homologado é em que sentido? Vai buscar o seu iPhone nos Estados Unidos, né? Sim. Mas é um iPhone que já está homologado porque uma outra pessoa pediu a homologação. Uma outra pessoa já fez a homologação daquele equipamento. Se eu venho com ele no meu bolso, por exemplo, não. Mas vais entrar na rede. Ah, ok. E quando entrares na rede, será detectado que é um dispositivo novo dentro da rede. Ok. Esse dispositivo novo foi homologado para estar em Moçambique? Sim ou não? Se não estiver, pode Rede, ser quando está a falar de interceptado. rede, está a falar das telefonias Telefonia móveis. móvel, por exemplo. Então as telefonias móveis têm a lista de todos os dispositivos É possível, homologados. sim. Parte do princípio que tem que ter. O INCM tem a lista de dispositivos homologados e as telefonias móveis sabem com que dispositivo o senhor está a falar ou está a enviar uma mensagem. Ok. Yeah. Ixi, não. Ok. Não sabia dessa. Pá. Yeah. Então, ok, vocês são como se fosse uma entidade reguladora para telecomunicações, um banco central para as telecomunicações. Exatamente. Ok. Sim. E quais é que são exatamente as vossas atividades? Até onde vocês vão? Ou, para além desse processo de homologação, né? O que mais fazem como entidade? Vamos lá. Temos a atribuição do espectro, por exemplo. Espectro. Ok. Como os meus colegas costumam dizer, espectro é ar. Espectro é ar. Eles, de uma forma mais engraçada, eles costumam dizer, Osvaldo, espectro é ar. Nós trabalhamos para controlar a utilização do ar. Ok. O que é que isso significa? Já estás à procura do espectro, né? Ok. O que acontece? Já ouviu falar de bandas de frequência, entre outras coisas, né? Por exemplo, para poderes usar a sua rádio, usas uma determinada frequência. Ok. Para poderes... o sinal analógico que nós tínhamos de televisão, lembra quando usávamos a antena? Porque usávamos alguma frequência. Ok. As telefonias móveis, para poderem falar, utilizam o espectro, utilizam uma parte. Não vou falar tecnicamente, vou falar, até porque não sou a pessoa mais indicada para explicar isso. Ok. Né? Mas as telefonias móveis utilizam o espectro para podermos comunicar. É por isso que nós conseguimos comunicar sem fio. Sem fio, que é através do espectro. Ok. Então, o que o INCM faz é atribuir esse espectro. Primeiro, planificar. Segundo, atribuir. Planificar. Em que consiste essa planificação? É através da planificação onde nós sabemos que, olha, da gama X ou da faixa X, ou de 0 a sei lá quantos, de 0 a 200, essa faixa de espectro será utilizada para o serviço móvel marítimo. De 200 a 500 será utilizado para a televisão. É por isso que, normalmente, dentro daquela faixa, por exemplo, da televisão, não vais encontrar um canal de rádio. Ok.
indo ao televisor digital, aquele antigo, não sei se viveste essa era. Pá. Sim, aquela televisão. Exatamente. Sim. Então, os canais estavam dentro de uma determinada faixa. O mesmo acontece com a rádio. Ok. É por isso que quando chega um carro do Japão, por exemplo, acho que vai até 80 e tal ou 90 e tal, já não me recordo. Mas não sei se já percebeu-se que há sempre necessidade de depois trocar o rádio porque não vai até os 101. Ok. É porque é uma planificação do espectro, de distribuição daquelas faixas de frequência, né? Então, no Japão, as faixas para rádio terminam no 95. Ok. E aqui em Moçambique vão até 100 e tal. Ok. Acho que é isso, 100 e tal. Sim, 100 e Então, tal, sim. quem faz essa planificação e distribuição para trabalharmos de forma ordeira, organizada, é o Instituto Nacional das Comunicações. Ok? É por isso mesmo que, aliás, se o Instituto Nacional das Comunicações não fizesse essa planificação, o que iria acontecer? Nós não iríamos conseguir nos comunicar uns com os outros. Por quê? Porque eu iria adquirir o meu controle remoto do carro, por exemplo, e tentar usar o controle remoto dentro da faixa, por exemplo, que é usada para falar. Com o resultado, teríamos interferências. Ah, é? Controle remoto. Ok. O controle remoto, Usa quando nós frequência. fazemos a troca de um canal ali, Não, ele usa espectro. sim. E tens aquele do carro, tens o alarme do carro, tens o alarme do carro, tens o controle de coisa. Eu queria falar do controle do carro. Sim. Se usasse, por exemplo, se usasses uma faixa que não é dedicada a ele, irias causar interferência, porque terias dois serviços a tentar usar a mesma frequência. Ok. Imagine que não tivéssemos nenhuma planificação. Eu abro uma televisão, entendo que quero colocar aquela televisão, por exemplo, a funcionar em 88, na faixa de 88 a 88.5. Depois chega uma rádio e diz que eu também quero usar 88 a 88.5. Não vais conseguir fazer nada. É por isso que quando estás a conduzir e passas pela cidade de Maputo, em algumas zonas, estás a ouvir rádio principalmente, em algumas zonas, não ouves nada. Ou deixas de ouvir o sinal, ou começas a ouvir uma outra rádio ou uma outra coisa qualquer. Ok. É porque a interferência, existe ali um equipamento que está a utilizar uma faixa proibida, que não deveria... Proibida, sim. Não deveria legal. estar a usar aquela frequência. Ok. Então, este equipamento não cumpriu com as regras de planificação do INCM, das faixas de frequência do INCM. Ok. E os vossos controles expandem-se até os controles, esse exemplo que deste aí, Todo equipamento de telecomunicações. mesmo as chaves dos carros. Sim. A chave do Como carro é tem que uma fazem? frequência Eles têm que ir para ter convosco antes? Não. Ou já está Não. previsto? Eles já sabem. Quando adquirem, já sabem, né? No entanto, quando vais adquirir um equipamento que está a usar uma outra faixa, há necessidade de colocá-lo dentro da faixa correta. Ok. E as faixas são limitadas? Sim, são limitadas. Não são infinitas? Em algum dia nós vamos acabar o espectro as é um faixas? recurso escasso. Ok. O espectro é um recurso escasso. É assim como se diz hoje em dia. O espectro é um recurso escasso O espectro está a acabar. Está a acabar, sim, está a acabar. Então, e para melhorar as nossas comunicações, por exemplo, tirou-se, né, a televisão do analógico para o digital, que é para poder utilizar aquele espaço para outros serviços. Ah, ok. Mas não sou a pessoa mais indicada, Sim, acabo sim, aprendendo mas na hoje... interação com os meus colegas. Ok, certo. E perdoem-me se eu tiver falado alguma coisa. Eles são mais das telecomunicações, não é? Sim, Tu é que és da parte da análise. Ok, certo. E eu sei também que vocês em algum momento trabalham também como os fiscalizadores, né? Para fiscalizar se todo mundo está a cumprir com essas regras. Com as regras, exato. Ok, certo. E na parte das telecomunicações, por exemplo, ok, as chamadas são gravadas, é isso? Não sei. Ok. Tá certo. Penso que não. Ok, mas na parte das telecomunicações, até onde vai a vossa tarefa? Bom, Na parte das operadoras? o maior papel do regulador é garantir comunicações para todo moçambicano. Esse é o nosso maior ativo.
garantir que todo moçambicano, do Rovuma ao Índico, tenha... não, diz-se do Rovuma ao Maputo, do Zumba ao Índico, Ok. tenha acesso às telecomunicações. Esse é o papel do regulador de telecomunicações. Ok. Então, para onde vai, quais são as nossas balizas com os operadores? É tentar garantir que eles tenham uma concorrência saudável Ok. e forneçam o serviço de telecomunicações dentro das normas, das regras, daquilo que foi estabelecido nos regulamentos, forneçam serviços de telecomunicações ao cidadão. Ok. E quando fala de concorrência, inspeciona para que as atividades estejam a ser executadas justamente, certo? Exatamente, está tudo regulamentado. Por exemplo, um operador não pode acordar e dizer que as chamadas custam 20 meticais. Ok. Há balizas, há regras. Então, esse é o papel do regulador. Definir essas regras e garantir que as regras estão sendo cumpridas. Ok. Interessante, interessante. E para quem quer um dia abrir uma operadora móvel ou algum serviço, tipo um provedor de internet, por exemplo, a internet do Elon Musk, que já veio por aqui, ela teve que ir passar por vocês lá. Passou pelo INSM, foi licenciada, Ok. já conhece as regras do país, deve cumprir com as regras do país e é isso que está a acontecer agora. Ok. E para quem quer instalar uma nova operadora móvel também, O provavelmente vai ter processo que é ir o para mesmo, lá. tem que passar pelo regulador das comunicações. Tá certo. Olha, ok. Osvaldo, nós já tivemos aqui algumas conversas que eu acho que são bem interessantes, mas eu acho que vou ter mesmo que te pedir para voltarmos aqui a alguns aspectos, porque eu consigo ver vários aspectos muito interessantes na tua forma, durante a tua ascensão, né, que eu acabei não explorando isso. E um desses vários aspectos é a tua passagem por várias empresas. E algumas empresas relevantes, não é? Primeiro, trabalhaste na PHC, não é? Sim. PHC. Eu comecei a trabalhar na EGSI. O meu primeiro emprego foi na EGSI. E quando saí da EGSI, eu era programador na EGSI. Né? Ok. Quando saí da EGSI, fui à PHC. Sorry, antes disso, programador, como é que é? Quais são as linguagens que tu usavas? Ou quais são as tecnologias que tu Que eu uso ou és que usava? apologistas? És apologista, para além do Groovy? Java. Java, né? Java. Ok. Java. Um homem de Java. Certo. Só isso, até hoje. Por exemplo, por causa das necessidades, obrigações tanto do trabalho assim como da minha área de pesquisa, acabei aprendendo Python. Ok. Então, hoje programo em Java, Python, mas eu, por exemplo, aprendi a programar em PHP. Ok. Eu, quando eu aprendi a programar, na verdade, né? Digamos de 2009 a 2013, era mais PHP que qualquer outra coisa. Ok. Mas depois, em 2011, conheci o Java, fui ganhando essa paixão. E é a razão pela qual que eu discuto com o Elísio, porque ele é apologista do PHP. É o homem de PHP, o melhor desenvolvedor De Moçambique, exato. de Moçambique. Ok. E depois disso vai para... Estava na EXI. Estava na EGS como programador. Passo para a PHC. Na PHC, eu quando vou à PHC, tinha dois objetivos. Okay. Que era melhorar a minha situação econômica, né? E dois, porque almejava continuar a crescer profissionalmente, né? Okay. Mas chego na PHC, deparo-me com uma situação de ser consultor. Okay. Era mais consultor que desenvolvedor. Okay? Então, consultor no sentido de ir ao cliente, ajudar o cliente a executar as suas tarefas, dar formação, quer dizer, nem dávamos formações, mas era acompanhamento do trabalho do cliente, era mais assistência técnica que desenvolvimento, pelo menos o que eu fazia. E não era aquilo que me identificava. Eu aprendi muito como ser humano na PHC. Foi ali onde eu aprendi a lidar com o público, a lidar com as pessoas, sem medos, né? Mas... até aprendi tecnicamente, mas eu não estava a fazer o que eu realmente gostava, que era a programação. Então, acabei saindo da PHC, fui para MZ Business. Fui para MZ Business. MZ Business, voltei a ser programador,
como quem diz, voltei a ser feliz. E olha a ironia do destino. Eu vou em MZ Business, acho que em 2014, e vou trabalhar no INCM, porque a MZ Business tinha um projeto de desenvolvimento de um software no INCM. Então, eu ficava no INCM e a desenvolver o tal software, acho que 2014, por aí, acho que até 2016. Ok. Até 2016, a altura em que eu mudo da MZ Business, começo uma nova história dentro do INCM também, mas com uma outra empresa que estava no INCM. O que aconteceu é que a MZ Business perdeu o contrato com o INCM. Ok. Então, mas o INCM ainda tinha interesse de manter-me lá. Ok. Então, só foi obrigar a outra empresa a me contratar. A outra empresa que presta A 7IT, serviços. ao INCM também. Ok. E hoje em dia, 780 ou INCM? Não. A empresa que prestava serviços ao INCM chama-se 7IT. Ok. Então, eu entro na 7IT como programador. É aí onde a minha história muda de verdade. Ok. Porque eu começo a trabalhar na 7IT como um programador dentro do INCM. Ok. E depois tenho uma bolsa de estudos para fazer mestrado em finais de 2016. Ok. Mas eu trabalhava na 7IT. Então vou estudar no Brasil e continuo a trabalhar na 7IT no Brasil. Ok. Era uma empresa internacional. Era uma empresa é uma empresa portuguesa. Portuguesa. É portuguesa. Tinha instalações no Brasil. No Brasil e em Portugal. Ok. Então eu continuei a trabalhar na 7IT no Brasil e fizemos muitos projetos. Lembro-me que chegamos a trabalhar com o regulador dos bancos, né? Acho que não é regulador dos bancos, algo parecido com a CIMO aqui em Moçambique, é a EMIS em Angola. Ok. Fiz muitos projetos mesmo para a EMIS na altura, em Angola, através da 780, que era contratada de uma outra empresa, que era a Cibis Portugal, que estava lá. Trabalhamos em alguns projetos acho que é Eritreia, trabalhamos em projetos em Cabo Presencialmente Verde. isso? Não. Ah, ok. Mano, eu estudava e não dormia. Aquilo era... Claro, houve necessidade de algumas deslocações, mas eram deslocações. Em nenhum momento morei nesses países. Né? Só ia e voltava. E eu estava sediado no Brasil. Ok. Então, fizemos alguns projetos em Portugal, fizemos alguns projetos em Cabo Verde, já falei, fizemos em Timor-Leste, a própria Angola e aqui em Moçambique. Ok. Nice. E depois disso? Depois disso, eu estava no Brasil, né? Fiz o mestrado. Quando termino o mestrado, volto a Moçambique, volto à universidade. Olha que durante esse período todo eu dava aulas na UEM. Ok. Ou seja, desde 2011 até este período eu dava aulas na UEM. Então, quando volto do Brasil, volto ao meu emprego fixo, que era a UEM. Desligo-me, aliás, continuo a trabalhar com a 7IT, só que surge uma oportunidade no INCM. Ok. O INCM lançou um concurso em 2019, acho que em 2020 começou a trabalhar no INCM. Então, deixo de dar aulas. Ok. Tenho que sair da academia e tenho que deixar também a 7IT. Tinha que estar inteiramente lá no INCM. Exatamente. Também a dinâmica é outra. Eu não iria conseguir. Então, parei de dar aulas, deixei também a 7IT e dediquei-me só ao INCM. Ok. E... que eu tenho feito até hoje, né? Ok. E quando avaliei essa escolha, como é que foi? Foi positiva? Foi negativa? Foi. Não me arrependo de não se forma... arrepende? Não. Ok. Não, olha, desculpa, não me arrependo, que fique claro, mas sinto saudades da sala de aulas. Ok. Todos os dias eu sinto saudades da sala de aulas, tanto que eu nunca me desliguei da academia por completo. Eu continuo a supervisionar trabalhos, continuo a fazer parte do júri de muitas defesas, continuo a estudar também, continuo a estudar e continuo a pesquisar, por conta também dos estudos. Tocando mesmo nesse ponto da formação, qual é que achas que foi o impacto ou a influência que a formação teve para aquilo que é a tua
formação contínua, porque tu tiveste tanto a tua formação normal, depois tiveste o teu mestrado, etc. Então, qual é que achas que foi o papel da formação para te tornares aquilo que tu és hoje? Eu acho que a formação é que mudou a minha vida. Yeah. E a formação no geral, desde o princípio. Eu costumo dizer que eu não tenho nenhuma arte nas mãos Ok. que não seja algo que eu aprendi por causa da formação. É diferente, por exemplo, a quem é fotógrafo, é uma arte que a pessoa tem nas mãos, a quem faz tranças, é uma arte. Ok. Eu não tenho nenhuma arte. Joguei futebol, tudo bem, mas não era nenhum Messi nem Neymar. Ok. Então, e a formação é que fez o homem que eu sou hoje, Ok. em todos os sentidos, em todos os níveis, em todos os aspectos. E fazer um mestrado mudou tudo na minha vida. Por quê? Porque primeiro tive uma experiência diferente. No Brasil, eu comecei a ver o mundo de uma outra forma. Ok. Para mim, o mundo era Moçambique, era o que eu via aqui, e chego num sítio onde, olha, algumas das coisas que eu conheço lá são coisas que eles já conheciam há 20 anos. E era o meu limite. Ok. Está a perceber? Então, Yeah. eu começo a pensar um bocadinho mais de forma global. O fato de ter trabalhado lá também melhorou a minha performance, a minha forma de analisar as coisas, a vida, de olhar para o ramo profissional. E depois, a academia, a forma como os professores lidam com os seus estudantes mudou-me muito também, porque epá, nós temos a fama de, como docentes, sermos aquelas pessoas que somos maus com os estudantes, somos pessoas, sei lá, parece que há uma dívida entre um professor e um estudante, somos rancorosos. Eu chego num ambiente onde, olha, eu tenho um professor de 60 anos, 50 e tal anos, estão a chamá-lo pelo nome. Ok. Acredito que isso seja um insulto aqui. Ninguém diz docente, ninguém diz... Aliás, eu era o único que chamava os professores de professor. Ok. Porque eu não conseguia dizer, olha... Estava no processo ali. Estava no processo, exatamente. Yeah. E depois, eu tive um estágio como de aulas, neste caso. É uma obrigação. Tive um estágio de 6 meses de aulas lá no Brasil. E tive uma experiência completamente diferente. Ok. Foi ali onde eu comecei a mudar também. Tipo, olha, na verdade, o processo de ensino e aprendizagem é um processo de quer dizer, nem seria de passagem de conhecimento recíproco. Não, ali eu aprendi que não. O professor não era o líder absoluto, como eu vinha vendo aqui em Moçambique. Não, eu ensino, mas também aprendo daquelas pessoas. Ok. Então, quando eu volto a Moçambique com esse aprendizado todo, eu chego aqui, tento implementar e depois eu acho que se conseguir entrar no INSEM é devido a essa formação. Ok. É devido a essa formação. Muitas portas se abriram, muitas pessoas começaram a olhar de uma forma diferente. É devido à formação também. Ok. Yeah. Eu não sei se teria conseguido se não tivesse essa formação. Yeah. E para além dessa formação, o Osvaldo viu algumas outras formações alternativas? Sei lá, teve algum outro conhecimento que não foi tão formal assim? Ou, tipo, temos aquele tipo de formação que é natural, né? Por exemplo, quando tu estás a desenvolver um projeto, etc., provavelmente tenhas procurado algumas respostas em outras fontes. Ou sempre foi... Estando no Brasil ou no geral? Não, no geral, no geral. Também, também. Sim. Mano, eu já fiz um lote de formações. Ok. Fiz um lote de formações mesmo. Vamos lá. Antes do mestrado, tinha poucas formações fora, né? Mas quando eu entro no INSEM, que é uma das grandes apostas da instituição, que é formar os quadros, Ok. eu tive muitas formações, mas muitas mesmo. E são elas que têm servido de suporte no meu dia a dia. Ok. Muitas, mas são muitas mesmo. Ok. E para alguém que está a começar, qual seria a recomendação que daria? Olha, eu tenho uma opinião um bocado diferente daquilo que alguns colegas programadores
tem sobre o ensino, né? O que eu aconselharia às pessoas é, vamos, estudem sem cessar, estudem o máximo que vocês puderem, procurem se informar, procurem pessoas mais experientes para beber deles, mas nunca cansem de estudar. Temos que procurar estudar todos os dias. Ok. Fala-se muito de, não, mas Bill Gates não concluiu os estudos, sei lá quantos. Onde é que ele estava quando começou? Estavam na universidade, aqueles senhores. Ok. Aqueles senhores Só não estavam na terminaram. universidade. Só não terminaram, mas estudaram. Ok. Então, é importante. A minha recomendação é que, quando falo estudem, não estou a dizer exatamente ir... Estudar na faculdade, sentar na carteira. Mas estudem, nem se for de forma individual, em casa. Há pessoas que se sentam em casa, fazem um curso completo. Por exemplo, estou a fazer um curso desde 2019, não, 2019 sim, à distância. Ok. Em casa, não vou à escola, mas estou a fazer um curso à distância. Então, a minha recomendação é mesmo essa. Estudem o máximo que puderem. Ok. Não ocupa espaço. Certo. E quais são as suas referências aqui em Moçambique? Ok, let me explain. Okay. Elísio, Ok. o Elísio da Vodacom, Sim. é uma das grandes, além de ser um amigo, é uma das grandes referências que eu tenho. O Dário, Ok. eu conheci o Dário, já era um profissional formado, mas é uma das melhores pessoas que eu conheci. E a coisa mais importante que eu aprendi do Dário foi, sempre que puderes, partilhe conhecimento. Ok. Não interessa como, mas partilhe conhecimento. Ele é uma das minhas maiores referências. Depois tenho o meu chefe. Desculpa um bocadinho, né? Salarialmente. Mas Ok. o engenheiro Adilson, chama-se engenheiro Adilson. Chama-se engenheiro. Não, chama-se Adilson, né? Mas ele, Ok. eu não consigo, mano. Não consegue. Já esqueceste o nome dele. Não, esse é engenheiro Adilson. O engenheiro. Yeah. É uma das maiores referências que eu tenho em termos de persistência. Ok. Persistência. Olha que quando eu trabalhei como consultor no INSM 2014, 2016, sei lá quantos, eu trabalhava sentado assim na sala dele. É uma das pessoas que me moldou como profissional. Então não tem como não ser uma referência para mim. E o último... vou esquecer algumas pessoas, mas eu, na verdade, todos que fazem boas coisas para mim são grandes referências. Mas o último chama-se Fernando Colasso. É uma pessoa muito discreta, o pessoal não o conhece, mas é a pessoa que me ensinou o beabá da programação a nível profissional na EGS. Ok. Então, essas são as minhas maiores referências no ramo. Tá certo, está certo. E só uma última pergunta. Quais são as suas perspectivas para o futuro? Boa. Olha, primeiro gostaria de terminar a minha formação o mais rápido possível. Ok, se já fizeste mestrado agora, é o quê? É Não, eu estou doutoramento? a fazer doutoramento, sim. Ah, Estou a fazer ok. doutoramento. Nice. Espero defender ainda este ano, né? Ok. Bom, eu não diria perspectiva pessoal, né? Eu diria um sonho que eu tenho, né? Ok. Eu tenho um sonho para o nosso país, né? Ok. E o meu sonho é ver a área de serviços a contribuir para o desenvolvimento do país. É verdade que temos recursos minerais, isso mais aquilo, né? E muitos países enriquecem através dos recursos minerais, mas nós temos exemplos da Finlândia e outros países que são extremamente desenvolvidos, mas a riqueza deles vem da área de serviços, capital humano. Está a falar de prestação de serviços? Prestação de serviços. Ok. Então, o meu maior sonho é ver, por exemplo, os nossos desenvolvedores a criarem soluções que nos ajudem a criar mais empregos para a população, que nos ajudem a termos uma autossustentabilidade como país, mas através da mente. Ok. Começarmos a produzir soluções só através da mente, sem... Olha, eu sonho em ver uma juventude independente, uma juventude que não precisa muito de chorar para
o governo dar-lhe aquilo que são os seus direitos, mas que, ao invés de chorar, procure soluções. Eu entendo que temos muitas dificuldades, há coisas que nós, infelizmente, não temos como privilégios comparando com os outros países, mas é o país que nós temos. E a situação que nós temos, não há dinheiro, todo mundo não tem. Então, sonho com um país onde o jovem cria soluções, busca soluções e alavanca a economia do país. Ok, mas não achas que essa questão de serviço não seja um ciclo? Porque se nós todos estamos a fornecer serviço, o que é que no fim estamos a produzir? Ok? Não sei, sei lá, os recursos Ok. naturais, não sei. Ok. É um ponto de vista. Hoje em dia, no teu ponto de vista, quem está a trabalhar para a extração dos recursos minerais? Quem está Sim, a trabalhar para a expansão? a exploração dos recursos minerais. Quem está a explorar? Podemos começar daí. Somos nós? Não. Não somos nós. Por quê? Ok. 2. Quem está a fornecer serviços às empresas que estão a explorar? Acredito que aquelas empresas são as que melhor pagam. Quem está a fornecer serviços? Somos nós? Se formos Alguns de nível, nós já. se formos nós num nível muito pequeno, Ok. as próprias empresas moçambicanas, falo de bancos, falo dos reguladores, quem está a fornecer serviços? São empresas moçambicanas? Serviços financeiros, entre Sim, aspas, para, sim. por exemplo, os bancos. Sim. Como as empresas são internacionais, provavelmente não, né? Não é por isso. Não é pelo fato Não, de eles serem já... internacionais. Ok. Não é pelo fato de serem internacionais, é porque não há confiança no produto local. Ok. E por que eles não têm confiança no produto local? Se calhar porque nós não estamos a prover bons serviços. Então nós precisamos de oportunidade para poder prover bons serviços. Mas das vezes que nós tivemos as oportunidades de prover os serviços, será que tivemos uma boa experiência? Foram bons serviços? Há alguma razão para o banco preferir trazer uma empresa de fora e não uma nacional? Ok. Há alguma razão. Não estou a dizer que estamos a oferecer lixo a essas organizações. Estou a dizer que dentro do que já fornecemos, dentro daquilo que nós achamos que é o nosso melhor, temos que dar o dobro. Temos Mas que dar também mais. tem um problema da falta de confiança dessas empresas. E- Porque mesmo essas nossas empresas que são locais, elas às vezes não aderem aos nossos serviços ou aos serviços locais, mas não porque esses serviços locais não têm qualidade. Se calhar por alguma coisa um pouco antiga, questões um pouco mais culturais, etc. Estás a A ver? questão é, no dia que eles deram oportunidade a alguém local, a execução foi boa. Não sei se percebes. Eu não estou a querer tirar mérito de forma alguma porque eu sou parte do problema. E eu também forneço serviços. E eu quero que essas empresas apostem em mim. Mas eu tenho que ser o primeiro a dizer que eu preciso de oferecer serviços de qualidade para essas empresas. Essa é a minha maior luta. Tá Temos certo. que começar a fornecer serviços de qualidade. É uma discussão sem fim, né? Não, é uma discussão sem fim que eu acho que nós vamos precisar de um outro episódio para continuar. Só que eu não sei qual é o tema que daria isso. Aqui no contexto de conversas da IT. Enfim, Osvaldo, foi uma grande hora lhe receber aqui. Espero receber mais vezes. Agradecer mais uma vez pela oportunidade que nos deu, por ter aceito o convite para nós nos dar um pouco da sua visão, um pouco da sua história e finalmente entendermos o que é que exatamente a sua empresa faz. Obrigado. Ok, muito obrigado e até Até a a próxima. próxima. Yeah, thank you.